O projeto de iniciação científica que vamos apresentar foi coordenado pelo professor Dr. Emerson José Sena da Silveira, do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo como assistente a discente Mara Bontempo Reis. Fizemos uma análise dos projetos de lei apresentados pelas mulheres parlamentares evangélicas nas legislaturas de 2006, 2010 e 2014. No panorama das mulheres parlamentares nas legislaturas estudadas, cerca de 20% delas se autodeclaram evangélicas. Segundo o IBGE, as mulheres representam 51,5% da maioria da população brasileira e 52,3% do eleitorado, segundo o TSE. Souza considera que, embora as mulheres tenham uma significativa representação, conforme esses dados do IBGE e do TSE, elas poucas vezes exercem um cargo político eletivo. Ao analisar a composição do Senado e da Câmara de Deputados, Souza mostra que a representação feminina no Senado é de 13% e na Câmara de 9,9%. Souza destaca que raras as vezes essas mulheres estiveram à frente de comissões importantes que envolvem essas casas legislativas. Apesar desses números, há pesquisas que apresentam uma crescente aceitação social da presença feminina na política. No panorama geral das proposições apresentadas pelas parlamentares evangélicas nas legislaturas de 2006, 2010 e 2014, os temas propostos, os que mais aparecem são trabalho, previdência e assistência, política e administração pública, educação, cultura e esporte. O tema que menos apareceu diz respeito à agropecuária. E o tema que não apareceu em nenhuma das proposições diz respeito às relações exteriores. Das proposições analisadas, apenas uma elaborada pela deputada Júlia Marinho aponta para um viés moral. A parlamentar, em 2015, pleiteou a alteração da Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente a fim de vedar a adoção conjunta por casal homoafetivo. Essa proposição afeta costumes que diz respeito às relações que já são conhecidas pelo STF, que considera legítima a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Sobre o tema religião, nos deparamos com propostas das deputadas Lauriette Rodrigues e Lilian Sá. Uma das proposições assegura aos clérigos o exercício dos atos litúrgicos em estrita conformidade com os respectivos ordenamentos religiosos. A justificativa utilizada é que as religiões têm o direito de gerir seus ritos, dogmas, doutrinas e seus atos litúrgicos de acordo com os princípios dos próprios códigos religiosos. Todavia, é importante destacar que as práticas litúrgicas devem respeitar os conceitos legais de ordem pública, pois tudo que tem relação com a liberdade religiosa deverá ser avaliado com prudência para que a nossa Constituição seja respeitada. Outra proposição apresentada por Lília Sá considera entidades religiosas reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, como colaboradores de interesse público. E a outra institui o Dia Nacional do Capelão Evangélico Civil e Militar. Aqui, novamente, constatamos a articulação entre religião e política, tão presente no contexto da política brasileira. O fato de não termos encontrado no período examinado outras propostas de cunho moral e religioso que tenham como base o entendimento da Bíblia e que de alguma maneira possam afetar o comportamento do indivíduo no âmbito social, não isenta as parlamentares de comungarem com projetos elaborados por seus pares e de comporem comissões cujas bandeiras são do conservadorismo e que constitui a atual conjuntura social do país numa articulação entre religião e política. É importante ressaltar que os resultados apresentados nessa pesquisa não abarcam a totalidade do tema exposto, demandando ainda novos estudos que possam ampliar o assunto.